que você abrisse a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 33, livro do Êxodo, no capítulo 33, glória a Deus. Eu gostaria de, nessa noite, compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Quero falar sobre a presença que muda a minha vida, a presença que muda a minha história. E eu quero ler com vocês esse texto de Êxodo. A palavra de Deus, ela diz que o povo de Deus ficou 400 anos sendo escravo do Egito. Durante 400 anos eles não tiveram liberdade. Durante 400 anos eles eram oprimidos. Eles não podiam fazer aquilo que ele queria. Era só trabalho forçado. Mas a Bíblia vai falar no livro de Êxodo capítulo 3, capítulo 2, que o povo começou a gemer, começou a clamar, começou a orar, começou a pedir a Deus para entrar com intervenção. A Bíblia diz no capítulo 3 de Êxodo que Deus encontra um homem lá no deserto que estava apacentando as ovelhas do seu sogro. Esse homem era Moisés tirado das águas, Moisés que agora estava sendo fugitivo, estava morando no deserto durante 40 anos, ele está ali apacentando as ovelhas do seu sogro no deserto, até que ele tem uma visão. Ele olha e ele vê uma árvore queimando, mas aquela árvore ela queimava há muito tempo e a árvore ela não se consumia, ela não virava pó, ela não virava cinza. E ele começou a olhar aquilo lá e aquilo começou a chamar a atenção dele. Ele começou a encostar mais para perto daquele fogo que estava queimando aquela árvore, até que ele ouviu uma voz que dizia: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é um lugar santo. Moisés, eu quero falar uma palavra para você. Moisés, o povo está clamando no Egito, e eu escolhi você para ser o canal de bênção. Eu escolhi você para ser a pessoa que vai libertar o meu povo do Egito. Eu escolhi você porque eu quero, através da sua vida, operar milagres e maravilhas, e as pessoas vão ver que você tem um Deus poderoso. Ei, deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa noite. Deus escolheu você para ser um representante dele aqui na terra, para as pessoas olharem e ver que existe um Deus poderoso, capaz de fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. A palavra de Deus, ela diz que depois de vários milagres, depois de várias coisas, de várias pragas que Deus manda no Egito, o povo atravessa o Mar Vermelho, né? E aí ele atravessa e começa a caminhar agora o povo está liberto, só que ele está no deserto. Mas o povo, ele sempre foi insatisfeito. Eles começam a reclamar: olha Moisés, era melhor que a gente tivesse ficado lá no Egito, que saudade de comer cebola do Egito. Meu amado irmão, me diga uma coisa: quem é que tem saudade de comer cebola? Mas eles estavam reclamando para Moisés: estamos com saudade de comer cebola do Egito. Apesar de Deus todo dia cuidar daquele povo, a Bíblia diz que todo dia, depois que o povo começou a entrar no deserto, Deus acompanhava aquele povo. Deus sabe o que é você acordar pela manhã, amado, e a padaria do céu já está funcionando, e o padeiro já está entregando ali o pão de cada dia. Talvez não seja da sua época, mas é da minha época, quando você acordava de manhã cedo, né? Estava o leite e o pão na porta da sua casa. Quem teve esse privilégio? Você teve esse privilégio, Márcio? Não, né? Colocasse pão e leite lá, o povo roubava. O padeiro chegava, colocava o pão e o leite. Quando você acordava, abria a porta, estava o pão e o leite, ninguém tocava, a gente pegava, já entrava lá dentro de casa. E Deus começou a cuidar todo dia. A Bíblia diz que o maná, o pão do céu, descia ali do céu. O povo se alimentava durante o dia. A Bíblia diz que Deus mandava carne. As aves que vinham do céu caíam perto do arraial do Egito. O pessoal matava aquilo lá e comia. No deserto não faltava água. Deixa eu falar uma coisa para você: não é o lugar, meu amado irmão, que é amaldiçoado.
Não existe lugar ruim, não existe lugar bom. Existe lugar que a presença de Deus está, existe lugar que a presença de Deus não está. Se a presença de Deus estiver no deserto, esse lugar é abençoado, cai maná do céu, a água sai da rocha e Deus manda carne. Mas o povo reclamava. Até que chegamos aqui no capítulo 33, Deus chega para Moisés e diz para Moisés, olha o que diz o verso 1, o Senhor disse a Moisés, ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito, subam a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, darei essa terra aos seus descendentes, enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hetitas, os fariseus, os heveus, os jebuseus, suba a terra que produz leite e mel com fartura. Olha o que Deus está dizendo, Moisés, esse povo reclama demais, esse povo nunca está contente com nada, até parece que Deus está falando de mim e de você. Lembra do primeiro carro que você comprou? Que felicidade, que aquele carro, daqui a um tempo passou, o carro não prestava mais, o apartamento não prestava mais, a casa já não prestava mais, você começou a reclamar. Na primeira vez que você ganhou aquilo, você ficou satisfeito, ficou feliz, o carro você pegou, lavava o carro toda semana, mas agora o carro não presta mais, agora a casa, porque nós somos uma geração que é insatisfeita. Porque a nossa satisfação, ela vem de algo poderoso. Você nunca vai conseguir ser feliz com uma casa nova, morando numa mansão, tendo uma conta bancária grande e esticada. Você nunca vai ser feliz com um carro novo, porque a palavra de Deus, ela diz no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Você sabe o que é a eternidade? A eternidade é um buraco tão grande, é uma coisa tão grande que nada, nem um carro, nem amigos, nem bens, nem um trabalho, nem dinheiro vai completar aquele vazio que tem dentro da gente, porque esse vazio é tão grande que só pode ser preenchido por algo grande, um Deus poderoso. Lembra do louvor que você acabou de cantar? Todo vazio que havia em mim, hoje é tua morada, aleluia. Então quando o Espírito Santo vem para dentro do nosso coração, aleluia, o vazio acaba, aleluia, aí a tristeza acaba, agora aquilo que nós começamos a ser satisfeitos com aquilo que nós temos, e Deus diz, Moisés, eu não vou mais, não vou com vocês. Deus, Ele não revogou a sua promessa, Deus não disse para Moisés que abençoar mais o povo, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu algo para você, você pode ter certeza, Ele vai cumprir. Agora a questão aqui é o seguinte, Deus estava insatisfeito com o povo, e Deus estava dizendo para Moisés o seguinte, Moisés, eu vou cumprir a minha palavra, eu falei que ia levar esse povo, que esse povo ia entrar até uma terra que mana leite e mel, a um lugar de descanso, só que eu vou cumprir, mas eu não vou mais junto desse povo, eu vou mandar um anjo, o anjo vai na frente, vai derrotar as nações, vai derrotar os inimigos, mas eu não vou com esse povo, porque se eu for com esse povo, eu vou matar esse povo. E Moisés entendeu algo poderoso, que não é a bênção que Deus vai dar para nós, é a presença dEle. Não adianta nada você ter a bênção de Deus na tua vida, se você não tem a presença dEle, para desfrutar aquilo que Ele tem para a tua vida. É por isso que o salmista, ele vai falar no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele me leva em pastos verdejantes, uma água de descanso, guia-me pela vereda da justiça, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O salmista entendeu o seguinte, não é o lugar, é a presença de Deus que faz a diferença. Não é o lugar que você está, eu vou mudar de cidade, porque assim eu vou ser abençoado. Não, meu amado irmão, é a presença, é onde Deus está. Por isso que o salmista vai dizer, celebra, prepara uma mesa no deserto, na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente,
bondade e misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida, mesmo no deserto. Bondade e misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida, mesmo passando por dificuldade. A bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida, mesmo na enfermidade. A bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Se eu tiver a tua presença, Senhor, aleluia, eu vou conseguir vencer todos os meus desafios. Deus diz para Moisés: mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo rebelde. Se eu os acompanhar, certamente destruirei vocês no meio do caminho. Quando o povo, a Bíblia diz, quando o povo ouviu isso, ouviu essas palavras, eles começaram a chorar. E a Bíblia diz no verso 7 que Moisés, ele tinha um lugar de encontro com Deus. Ele tinha um lugar que quando Deus se afastava, quando ele sentia que precisava estar mais perto de Deus, ele ia ter nesse lugar de encontro. A Bíblia diz que no verso 7, Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento. A certa distância dele, ele chamava a tenda do encontro, um lugar onde ele encontrava com Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você aqui nessa noite: será que você tem um lugar, uma tenda de encontro, um lugar onde você pode se reunir, aonde você vai, e aí você sente naquele lugar a presença de Deus? Você tem um lugar onde você pode encontrar com Deus? Moisés tinha uma tenda, mas você não precisa ter uma tenda. Também você possa ter a beira da sua cama, é o lugar de encontro com Deus. A sala, sabe, o sofá da sua sala é um lugar de encontro com Deus. Aleluia. Não sei, a mesa da sua cozinha pode ser um lugar de encontro com Deus, mas o mais importante aqui é você ter um lugar de encontro com Deus. Jesus Cristo, ele disse que quando você orar, quando você quiser conversar com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, que o teu pai que te vê em secreto, entra no teu secreto, que o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Não é o lugar, é onde você escolhe ter a presença com Deus. A Bíblia numa história da mãe de John Wesley, ela diz, Susana Wesley, se eu não me engano, ela tinha cerca de 10, 12 filhos, alguma coisa assim. E a história diz que quando ela sempre tinha um tempo de oração. E você já imagina mais ou menos 10 a 12 crianças correndo numa sala, e a mãe tendo que orar. Sabe o que ela fazia? Ela pegava uma toalha no meio da sala, ela se ajoelhava, ela colocava a toalha em cima ali do seu rosto, ali cobrindo o seu rosto, e aquele tempo, aquele momento, aquela toalha se tornava a tenda de encontro de Susana Wesley. Ela tinha um tempo de encontro. Moisés, ele tinha um lugar onde ele se encontrava com Deus, porque Moisés, ele entendia que a presença de Deus, ela é mais importante do que todas as coisas. O apóstolo Pedro, certa vez Jesus começou a fazer milagres. As pessoas começaram a vir por causa do milagre de Jesus. Aí quando ele começou a pregar a palavra, chamar as pessoas para uma responsabilidade, a Bíblia diz que as pessoas começaram a sair uma por uma. Pedro chega até Jesus e diz: Senhor, o povo está indo embora. O povo está indo embora, Senhor. As tuas palavras não estão aguentando, porque o povo está procurando só milagre. O Senhor está chamando eles para uma responsabilidade, para mudar a vida, mas eles querem só milagre, eles estão indo embora. A Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e diz: você não quer ir também? Sabe o que Pedro diz? Pedro diz: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Aleluia. Se é só a tua presença que é o local de milagre, só a tua presença que é o local onde tem milagre. A Bíblia diz que Moisés, ele entra ali naquela tenda de encontro, e ele faz uma reunião com Deus. Verso de número 11 diz assim: ali o Senhor falava a Moisés face a face, como quem fala a um amigo. Naquele lugar de encontro, Deus falava com Moisés face a face. Eu tenho meu lugar de encontro, e quando a gente chega naquele lugar, a gente já sente que sabe que Ele já está ali nos esperando, que a presença do Espírito Santo já está ali nos esperando. Aleluia.
Teve uns dias desse aí, quando eu entrei, sabe assim, algo assim extraordinário. Eu acordei de madrugada para orar, e quando eu estou entrando ali na sala, que é o meu lugar de oração, que eu escolhi essa semana para orar, quando eu piso na sala, que eu digo assim, era mais ou menos 1h da manhã, porque na hora da manhã já é de manhã, já é um outro dia. Quando eu piso na sala, eu digo assim, bom dia Espírito Santo, eu sinto assim uma glória, uma unção, uma presença, um arrepio sobrenatural ali. Ele já estava me esperando ali, porque é a tenda de encontro, é o lugar de encontro onde nós precisamos ter, para poder falar com Deus, para poder ter a direção de Deus, para poder não caminharmos sozinhos. Jesus, ele disse assim, olha, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Aleluia. Você está cansando, sabe por quê? Porque está carregando o fardo sozinho. Você está cansando, sabe por quê? Porque está indo nessa jornada sozinho. Moisés disse, eu não quero ir com anjo, eu não quero ir com arcanjo, eu não quero ir com o querubim. Se o Senhor não for conosco, não me faça sair deste lugar. Eu não quero dar nenhum passo se o Senhor não for conosco. Ei, deixa eu perguntar para você, será que você tem essa coragem de falar para Jesus, de falar para Deus, Senhor, eu não darei nenhum passo se o Senhor não for comigo? Verso 12 vai dizer o seguinte: então Moisés disse ao Senhor, tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste quem virá comigo. Declaraste, eu conheço pelo teu nome, me agrado de você. Se é verdade que se agrada de mim, permita-me conhecer os teus caminhos. Permita conhecer para onde o Senhor está indo, porque não é aonde eu quero ir, é aonde Deus quer que eu esteja. Aprenda uma coisa, amado. Quando Deus ele fala para Moisés, Moisés vai lá no faraó, e diz para o faraó o seguinte, diz para ele, ó, libera o meu povo para celebrar uma festa no deserto. Meu amado, quem celebra a festa no deserto? Deserto é lugar de provação, deserto é lugar de tribulação, deserto é lugar de angústia. Quando você olha no deserto, o deserto é lugar de batalha espiritual. Jesus batalhou no deserto. Elias ficou 40 dias andando pelo deserto. O povo ficou 40 anos andando no deserto. No deserto é lugar de batalha. Mas sabe o que Deus diz? Não é o lugar, mas é a minha presença. Não é o lugar onde você está, mas é a minha presença. Deus diz para Moisés, fala para Faraó, digo para Faraó o seguinte, olha, libera o meu povo para celebrar uma festa no deserto. Sabe por quê? Porque mesmo no deserto, com a presença de Jesus, com a presença de Deus, é tempo de milagre, aleluia, é tempo de sobrenatural. Você sabe aonde o povo estava quando Jesus fez o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos que alimentou mais de 20.000 pessoas? Eles estavam no deserto. É por isso que os discípulos dizem, olha, seu lugar é deserto, nós não temos condição de suprir a fome desse povo, porque eles olhavam o ambiente que ele estava, eles não olhavam quem estava com ele. Não é o ambiente que você está, meu amado, é quem está com você no ambiente. Se o ambiente é Jesus, se o ambiente é Deus, pode ser no deserto, pode ser na campina, pode ser no vale, pode ser no monte, é lugar de milagres. Por isso que o salmista diz, no Salmo 23, prepara uma mesa no deserto, na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Sabe, não importa, pode ser no deserto, mas se Deus estiver com a sua presença na nossa vida, a bondade e a misericórdia dele sempre estará conosco. A palavra de Deus, ela diz que na época de Elias, 3 anos e 6 meses sem chover. Você sabe o que é isso? Você não sabe. Porque quando passa 3 meses sem chover aqui no estado de São Paulo, o pessoal começa a entrar em crise, não tem água. Sabe, você não sabe o que é isso. Aí você pode perguntar, pastor, e você sabe? Eu sei, irmão, você pode olhar a minha cabeça, sou cearense, eu vim do interior do Ceará,
sabe, certa vez, uma época lá, ficou 5 anos sem água. Sabe o que é isso? A gente cavava dentro no rio para fazer a cacimba. Sabe o que é cacimba? Não sabe o que é cacimba? Cacimba é um poço pequeno. Tem um poço que é o poço profundo, e tem a cacimba que é um poço pequeno. A gente ia no meio do rio para cavar na cacimba, e a gente não encontrava água há 5 anos. O gado morrendo, as cabras morrendo, bode morrendo, tudo, sabe, 5 anos. Mas a Bíblia diz aqui no caso de Elias, 3 anos e 6 meses. A Bíblia diz que Deus levou a Elias para um ribeiro do Querite. Era um riacho onde tinha um riozinho de água assim passando, sabe? O deserto chegando, a seca chegando, e só aquele riozinho. A Bíblia diz que Deus ali cuidando de Elias naquele rio. A Bíblia diz que, sabe, Deus providenciou uns garçons, né? Às vezes eu fico pensando que, não, deixa para lá. Corvo. A Bíblia diz que Deus mandava os corvos pegar a carne e levar até Elias. Você sabe o que o corvo gosta de comer, irmão? Carne. Mas Deus, eu acredito que Deus no mundo espiritual chamou aqueles corvos ali, e só, a Bíblia não fala isso, é só um déjà vu meu. A Bíblia também não me proíbe de fantasiar a história, mas parece que eu vejo assim, Deus chama lá os garçons, lá os corvos, que gostam de comer carne. Chega aqui, é o seguinte, ó, meu servo Elias está lá no deserto, lá tem um fio d'água lá, o ribeiro do Querite. Vocês vão pegar o bifão aqui, ó, vão pegar a picanha, vão pegar o contrafilé, vocês vão levar até ele, no bico. Se vocês comerem um pedaço, vocês vão, a vida de vocês está complicada. A Bíblia diz que de manhã e à tarde, os corvos levavam o alimento, a carne para Elias. Sabe por quê? Porque não é o lugar onde você está, é a presença de Deus na tua vida. Moisés, ele olha para Deus e diz: eu conheço pelo teu nome, você é a verdade que te agrada de mim. Permita conhecer os teus caminhos. Qual é os teus caminhos? A minha oração é dizer: Senhor, qual é os teus caminhos para a minha vida? Porque existe uma promessa de Deus. Deus disse: eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de bom e não de mal. Vocês viram aqui a Bruna e o Lucas, ele tem 2 crianças, e eu não acredito, sabe, que eles pensam mal a respeito dessas crianças, de fazer algum mal. A mesma coisa é Deus. Ele olha para você e eu como filho dele, e ele diz: eu tenho um pensamento a vosso respeito. Mas para que você possa conhecer os meus caminhos, você precisa andar na minha presença. É por isso que quando Deus chama Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar onde eu te ordenei. Você sabe o que é isso, amado? É Deus chegar para você e dizer assim: olha, a partir de hoje eu quero mudar os teus planos, eu quero que você arrume a sua mala, que eu vou te levar para um lugar. Abraão talvez pergunta: Senhor, para onde o Senhor vai me levar? Eu falei: não importa para onde eu te levar, você não precisa saber para onde eu vou te levar, porque você é um adorador, amém? E a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. O vento sopra onde quer, ouvimos a sua voz, mas não sabemos para onde vai nem de onde vem. Assim são aqueles que confiam em Deus, são os adoradores de Deus que são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus aí em lugares sobrenaturais. Ei, você só vai chegar em lugares sobrenaturais se você for na companhia de Jesus. Abraão, ele sai, ele já imagina o diálogo de Abraão, dizendo para a mulher: ô Sara, arruma as malas aí, porque nós vamos sair, nós vamos mudar de cidade. Aí Sara pergunta: mas para onde a gente vai? Eu falei: não sei. Mas como assim não sabe? Eu não sei. Mas Deus disse que vai nos levar para um lugar, para uma terra que mana leite e mel. Mas eu não sei o lugar, eu não sei. Você não sabe o lugar? Não, não sei. E como é que você vai ser guiado? Eu vou ser guiado pela presença. Eu vou ser guiado pela nuvem. Lembra? Lá no livro de Deuteronômio, a Bíblia diz que o povo, quando saiu do deserto, Deus estava com ele. De dia uma nuvem sobre a cabeça deles. Quando a nuvem se levantava e saía, o povo saía. Quando a nuvem parava, o povo parava.
À noite era uma coluna de fogo. Quando a coluna de fogo no deserto vinha e parava, o povo parava. Quando a coluna de fogo andava à noite, o povo andava. Sabe o que é isso, amado? Aprender a ouvir a Deus, aprender a caminhar sobre a direção do Espírito Santo de Deus. Quando a nuvem parava, o povo parava. Se Deus não deu direção, a gente para. Pastor, eu estou orando para tomar uma decisão, mas eu não sinto ainda paz. Parece que Deus não falou na minha vida, não confirmou. Então, se Deus não confirmou, fica parado. Porque quando a nuvem estava parada, o povo ficava parado. Quando Deus confirmava, vamos sair, o povo saía. Quando Deus te der a direção, aleluia, você vai saber. Quando Deus te der a direção, Ele vai confirmar no teu coração. Mas não faça nada sem antes consultar a Deus e ter a certeza que Deus está te guiando pelo caminho correto. Moisés, ele vai dizer para Deus: eu preciso conhecer os teus caminhos, eu preciso saber para onde você vai. Você não precisa saber, sabe? Você só precisa ter a presença, ser guiado por Deus. Vai ter caminhos, sabe? Que para você vai olhar com os seus olhos naturais e vai falar assim: meu Deus. Mas a Bíblia tem uma palavra para mim e para você no livro de Jeremias, diz assim: olha, quando passares pela água, ela não te afogará, quando passares pelo fogo, eles não te queimará, porque eu vou estar contigo, a minha presença vai estar com você, aleluia, eu vou caminhar com você, então não tenha medo da dificuldade, eu estarei com você no meio da dificuldade. Quem está comigo, diga amém. Quem está sentindo a presença do Espírito Santo de Deus, porque eu sinto a presença poderosa aqui neste lugar, transformando a nossa vida, nos dando direção. Eu quero dizer para você, como profeta de Deus aqui nessa noite, que Deus, Ele está chamando você para confiar nele, para te dar a direção durante toda essa semana. Eu preciso ter a consciência dessa presença. Salmo 46, ele vai dizer: Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempo de aflição. Portanto, não temeremos quando vier terremoto, quando os montes desabarem do mar, quando o oceano estrondar, não temeremos que os montes estremeçam, que as águas se elevem, mas há um rio, aleluia, há um rio e seus canais que alegram a cidade do nosso Deus, a cidade do nosso Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalado. Oh, aleluia. Moisés, ele diz: Senhor, me faça conhecer os teus caminhos, permita conhecer os teus caminhos para que eu te conheça melhor e continue a contar com o teu favor, com o teu cuidado. Lembra-te dessa nação que é o teu povo, Senhor. Aí o Senhor respondeu a Moisés, verso 14, o Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Olha que maravilha. Moisés falou: não quero anjo, não quero arcanjo, não quero querubins, não quero serafins. Isso é muito legal, ter visão de anjo, ter visão de arcanjo, de querubins, de serafins. A minha oração ultimamente para Deus: Senhor, abre os meus olhos espirituais, porque eu quero ver o mundo espiritual. Eu não sei o que eu vou ver, pastora Tese, se eu vou ter medo ou não, mas eu quero que o Senhor abra os meus olhos espirituais para me ver, aleluia, o mundo espiritual. Mas a minha oração é que eu não quero nem anjo, nem querubim, nem serafim. Eu quero a presença de Deus, porque é Ele que nos dá descanso. Jesus Cristo certa vez estava sobre o monte de Jerusalém, e Ele estava dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam aqueles que a ti foram enviados. Quantas vezes eu quis te juntar debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos com cuidado. Você nunca vai ver a Bíblia dizer que o arcanjo, os querubins que têm 6 asas, que a Bíblia fala no livro de Isaías, que com 2 asas eles cobrem os pés, com 2 asas ele cobre o rosto, e com 2 asas ele voa. Você não vai ver nenhum texto da Bíblia dizendo que os querubins eles vão guardar você debaixo das suas asas, mas a Bíblia vai dizer que Deus, Ele nos guarda debaixo da sua proteção, debaixo das suas asas, aleluia, e é por isso que eu não temerei.
Espírito Santo. Aleluia. Moisés vai dizer, o Senhor vai dizer a Moisés, verso 14, o Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Moisés falou: eu não quero um funcionário, eu quero que o Senhor vá comigo. Se não acompanhares, como os outros saberão que nós somos o teu povo. Porque a diferença, sabe, nossa e daquelas pessoas que estão lá fora que não têm Deus, é a presença de Deus na nossa vida, é a presença que nos identifica, que nos qualifica como povo santo, lavado e remido por Jesus. Aleluia. Nos versículos que nós acabamos de ler, temos uma das maiores decisões que podemos tomar em toda a nossa vida: a decisão de convidar a Deus para fazer parte da nossa história diariamente, mostrando total dependência dEle e entregando-se tudo a Ele pela fé. E eu aprendo aqui nesse texto que nós acabamos de ler, primeiro, a presença de Deus na minha vida, na sua vida, ela nunca pode faltar. Pode faltar tudo, mas não pode faltar a presença. A presença de Deus, deixa eu falar para você, que talvez você não entenda o que seja isso. Sabe, pode faltar comida hoje para mim e para você. O carro pode quebrar. A gente pode, muitas vezes, até perder a casa, ficar de aluguel. Mas sabe o que é algo que a gente não pode perder nesse mundo natural? A gente não pode ficar sem o ar. Você pode perder tudo, pode ter uma roupa só, mas se você tiver o ar que você respira, você tem vida. Sim ou não? A presença de Jesus, de Deus é como vida na nossa vida. Eu posso perder tudo, eu posso perder tudo aquilo que eu tenho, eu posso perder a saúde, que nem a Bíblia diz que Jó perdeu a saúde. Mas a Bíblia diz que Jó, ele adorou a Deus. Ele disse: Deus me deu, Deus também tirou, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Mas eu ainda tenho a presença dEle. Pode me faltar tudo, mas não falte a tua presença, Senhor. Então Moisés diz no verso 15, então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Então a primeira coisa é que a presença de Deus, ela nunca falte na nossa vida. A primeira decisão nossa do dia precisa ser: Senhor, venha comigo, me ajude, sou dependente de Ti, faça prevalecer a Sua vontade sobre a minha vida. A minha primeira decisão do dia é convidar o Senhor, aleluia, para ir comigo. Glória a Deus. Nesse versículo, Moisés, ele nos dá uma prova de que ele estava mais preocupado em ter a certeza da presença do Pai sobre o caminho que ele ia seguir do que o caminho em si. Então não é o caminho em si que nós devemos estar preocupados, não é a vida em si que você deve estar preocupado. Ei, eu sei que você está preocupado com a conta que você tem que pagar amanhã, eu sei que você tem algumas coisas alguns compromissos que você está preocupado amanhã. Ei, mas deixa eu falar uma coisa para você, aleluia, o nosso Deus é o Deus de agora, é o Deus de hoje. Moisés certamente alguma vez perguntou para Deus: Senhor, o que eu vou falar para o povo? Quem é o Senhor? Diga: eu sou, te enviou. E o que é isso? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O que Deus estava dizendo? Que Deus não era Deus de mortos, mas era Deus de vivos, era Deus de presente. Deus não é o Deus do passado, não é o Deus do futuro, mas é o Deus do presente. Por isso que a nossa oração deve ser: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não quero dar nenhum passo. Por isso que Jesus disse assim: olha, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã não nos pertence. Você não pode acrescentar um fio de cabelo à sua cabeça. Assim como Deus, Ele cuida, sabe, dos passarinhos, assim como Ele cuida dessas flores que hoje estão bonitas, amanhã elas estão murchas, morrendo. Assim como Deus se preocupa com cada pássaro, com cada ser que existe. Ei, não se preocupe com o dia de amanhã, se preocupe com a minha presença.
Sabe que Jesus ele comparou isso aos pássaros. Você já viu algum pássaro depressivo, irmão? Ele só fica depressivo quando ele está, sabe, dentro de uma gaiola. Mas o pássaro ele não trabalha, você não vê nenhum pássaro loucão, depressivo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz no Salmo, acho que é 150, que diz que todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Obrigado, Carlinha, você é top da galáxia. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, quando o pássaro ele não está preocupado, sabe por quê? Porque ele está ali, ele tem algo ali dentro dele que fala que ele tem um Deus, que ele tem um propósito. Então ele não fica preocupado. E aí Jesus disse: olha, não fique preocupado com o dia de amanhã, fique preocupado com a minha presença. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que a presença, ela nos separa do que é comum. Êxodo 33:16 vai dizer: como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim, o teu povo, de todos os demais povos dessa terra? Você sabe o que me distingue das pessoas que não têm Deus? A presença. Aprenda uma coisa: as pessoas nunca vão ver Jesus nessa terra como os discípulos viram há 2000 anos atrás. E sabe como é que as pessoas vão enxergar Jesus aqui nessa terra? Através da presença dele na minha vida, através da presença do Espírito Santo na minha vida. Ei, deixa eu te falar uma coisa para você. Você sabe que nós somos um povo chamado de cristão, não é isso? Você sabe o que é cristão? Cristãos são pequenos cristos. Jesus é a fórmula, né? A primeira forma perfeita, e a partir dele nós somos formados. E as pessoas que querem enxergar Jesus têm que olhar para o povo da promessa, o povo que carrega a presença, o povo que é a imagem e semelhança de Jesus, aleluia, não fisicamente, mas espiritualmente, porque carrega uma presença dentro dele, apesar de ser vaso de barro, apesar de ser defeito, cheio de defeito como eu e você. Paulo diz que nós somos vaso de barro, mas que carregamos um tesouro precioso dentro de nós. Você sabe o que é isso, meu amado irmão? É a presença de Deus que nós carregamos dentro de nós. Oh, aleluia! A presença, ela nos separa do que é comum. A presença, é por isso que a Bíblia diz que nós somos um povo santo. Você sabe o que é um povo santo? E a gente tem aquela impressão, sabe, de um povo santo que é aquele que faz milagre. Não. Você sabe o que quer dizer uma coisa que é santificada a Deus? É quando no Antigo Testamento Deus pegava algo e fazia assim: olha, Moisés, eu vou fazer o tabernáculo, você vai construir a arca, você vai construir o candelabro, você vai construir o altar, vai consagrar o altar, e a partir daquele momento, aquele altar, ele me pertence, ou seja, é algo consagrado a Deus. O que é uma pessoa santa? É uma pessoa separada por Deus. Quando Deus diz assim: você é meu filho, você me pertence, aleluia, eu te comprei com o meu sangue. Quando você entende que você pertence a Jesus, você se torna uma pessoa santa. Nós vivemos em um tempo onde o mostrar, o ter a exposição, estão cada vez mais desequilibrados e sem limite. A internet, o canal de divulgação, ele está desequilibrando tudo isso. Vivemos hoje em um mundo que tenta mudar os valores e princípios, nos ensinando que o certo está ficando errado e o que o errado está ficando certo. Mas eu quero dizer para você que o certo para a nossa vida, que Deus sempre quis para a nossa vida, é que possamos carregar a sua presença diante de nós. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. No Antigo Testamento tinha uma arca da aliança, aonde a presença de Deus ia ali. Com o passar do tempo, essa arca sumiu, ninguém sabe onde está essa arca. E talvez seja exatamente para não haver idolatria de uma caixa de madeira
E o que que eu entendo que Deus queria falar para mim e para você é o seguinte, que naquela época do Antigo Testamento, a minha presença, ela vinha na arca, mas na época do Novo Testamento, na época da graça, na época de Jesus, na época em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, aleluia, na época em que Jesus tabernaculou no meio de nós, nessa época, a presença, aleluia, de Deus, ela não é carregada mais de uma arca de madeira, ela é carregada dentro da minha vida e dentro da tua vida a cada dia, essa presença, ela é carregada. Como diz o escritor baiano, ele dizia que ia chegar um tempo em que o que era certo ia se tornar errado e o que era errado se tornar certo. Mas quando convidamos Deus para termos tempo de intimidade, para criar uma aliança de amizade diariamente, tudo muda. O que é certo continua sendo certo, o que é errado continua sendo errado. Mateus capítulo 6 e verso 33 diz: busque, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Terceira coisa que eu aprendo aqui é que a presença, ela tem que ocupar o centro da minha vida. Ela tem que ser, sabe, algo que está dentro de mim, que ocupe todo o meu pensamento, que ocupe a minha razão de ser, de viver, de existir. Êxodo capítulo 33, verso 17 vai dizer: o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e te conheço pelo seu nome. A presença, ela tem que ocupar um lugar especial na nossa vida. Esse versículo inteiro, ele pode ser resumido em duas palavras: amizade com Deus e aliança. Presença de Deus significa que eu tenho o quê? Uma amizade com Ele, que eu tenho uma aliança com Ele. É isso que nós celebramos todo mês aqui na Santa Ceia, quando nós pegamos o cálice, o vinho, o suco da uva, e nós dizemos assim: olha, que a Bíblia diz, este é o sangue da nova aliança. Uma aliança que nós temos com Deus, uma amizade que nós temos com Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo seu nome. Meu amigo, quem é amigo ajuda o outro, quem é amigo está sempre junto. A Bíblia diz que Deus, Ele quer isso, essa amizade. No livro de Gênesis, nos primeiros capítulos que a gente vê, quando Deus cria o homem, a Bíblia diz que Deus começa um relacionamento com o homem. Todo dia, no final da tarde, o Senhor está lá, 6 horas da noite. É um horário importante. Pastor, existe qualquer dia eu vou falar sobre os horários de vigília, de você ter encontro com Deus, para ter mais a sua presença. Existe horário determinado. E Deus ia visitar o Adão na virada da tarde, na virada do dia. A Bíblia diz que Adão tinha um local de encontro com Deus. É por isso que o nosso local de encontro ele tem que ser importante. Sabe, eu sempre tenho falado de John Wesley. A história diz que John Wesley morava numa casa onde o piso era de madeira. E quando Billy Graham, quando era criança, foi visitar aquela casa ali na Inglaterra, juntamente com uma escola, ele entrou no quarto onde John Wesley orava, e quando ele olhou ali, tinha as duas marcas de joelho que o Wesley todo dia, toda noite, ele ajoelhava no mesmo lugar, e por ele ajoelhar no mesmo lugar, as marcas de joelho de Wesley estavam ali, porque era o lugar da presença, existia uma unção naquele lugar. Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas da nossa época, a história diz que ele, meio pequeno ali, 12 anos, ele coloca o seu joelho pequeno ali no buraco onde Wesley orava, os dois joelhos juntos, e ele faz uma oração dizendo: Senhor, faz de novo, faz um avivamento de novo, Senhor, que a tua presença esteja na minha vida, faça de novo. Aquela criança com 12 anos,
Se você for olhar a biografia de Billy Graham, ele é da minha época, da sua época, você vai ver que Billy Graham era um homem que lotava estádios com uma mensagem tão simples. Não era aquela mensagem de coach, não era aquela mensagem de autoajuda, mas era aquela mensagem de dizer: o Senhor é bom, aleluia, Jesus te ama. Era uma mensagem simples, mas era uma mensagem que tinha graça, que tinha presença, que gerou um avivamento do nosso século, porque era uma amizade que ele tinha, aleluia. O que devemos perguntar: será que sabemos o que Deus gosta? Porque toda amizade sadia, ela precisa ter cumplicidade, de entrega, de mudança, de novos comportamentos. E nós devemos fazer a seguinte pergunta: o que será que sabemos a respeito do gosto de Deus, daquilo que Ele gosta de você? Uma coisa que eu posso garantir para você, algumas coisas que Deus gosta, é de encontrar todo dia você pela manhã, lendo a sua Bíblia, fazendo o seu devocional. Deus gosta que eu e você vivamos uma vida de santidade, de tudo aquilo que eu vou assistir, de tudo aquilo que eu vou ouvir, de tudo aquilo que eu for falar, eu me preocupar: será que Deus está se agradando disso? Deus se agrada da nossa maneira de pensar, de agir, de falar. Deus não gosta do meu palavrão, não. Deus não gosta do seu palavrão. Deus gosta de palavra que edifica. Quarto, a presença que restaura o que o pecado quebrou. Verso 14 vai dizer o seguinte: o Senhor respondeu: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Quando temos a presença e a aliança com Deus, tudo que foi quebrado pelas decisões erradas e pelo pecado é transformado. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Se você entrou aqui nessa noite com a vida que você acha: a minha vida está quebrada, pastor, a minha vida está dilacerada, eu quero dizer para você: isso é fruto daquilo das nossas escolhas, mas Deus está aqui nessa noite para restaurar a presença dEle na tua vida, para restaurar uma nova comunhão. Deus não te larga fora. Deus não diz que você não serve mais. Livro de Jeremias, capítulo 18, a Bíblia fala que Deus, ele levanta o profeta Jeremias e diz: Jeremias, vai até a casa do oleiro e desce lá que eu quero falar contigo. E a Bíblia diz que Jeremias, ele desce ali na casa do oleiro, e quando ele olha, ele vê o oleiro trabalhando, sabe, na sua roda e fazendo um vaso. Ele era um artista, ele era um artesão, ele estava fazendo um vaso e o vaso era bonito. Mas por alguma coisa, algum descuido, alguma coisa que aconteceu, o vaso acaba escapando, o vaso cai e ele quebra inteiro. Se fosse eu e você, pegava o vaso e falava assim: vamos jogar fora. Porque é isso que a gente faz quando as pessoas magoam a gente. Porque é isso que a gente faz quando as pessoas fazem algo contra a gente joga fora. A gente diz: eu não quero mais saber. Mas Deus não é assim. A Bíblia diz que Jeremias começa a olhar aquele artesão, aquele oleiro, aquele artesão, ele simboliza Deus, o vaso simboliza as pessoas, o vaso está quebrado. A Bíblia diz que o artesão não joga o vaso fora, mas ele junta os cacos. Ele começa a molhar de novo, começa a moldar de novo, começa a colocar na roda, começa a trabalhar de novo. Ali a Bíblia diz que o Jeremias começa a olhar e viu que aquele vaso que estava quebrado, o oleiro pegou de volta, ele fez um vaso e fez um vaso melhor ainda. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: aquilo que Deus tem para fazer na tua vida é melhor do que tudo aquilo que você viveu. Pastor, a minha vida está maravilhosa, mas eu quero dizer para você que Deus tem muito mais. Da onde veio, tem muito mais para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. Quando temos a presença, a aliança com Deus, tudo que foi quebrado pelas decisões erradas, pelo pecado, ele é transformado. Nele temos força para mudar. Nós sabemos que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas através dessa verdade podemos entender de que além da sua presença, podemos ter uma amizade e uma aliança com Ele. Deus não quer que você saia daqui sem a presença dEle. Eu quero convidar você para ficar de pé aqui neste momento.
Eu quero dizer para você que nessa semana, você pode ter andado sozinho durante a sua vida inteira, mas nessa semana Deus quer fazer algo poderoso sobre a tua vida. Deus quer te acompanhar, quer te guiar, quer te levar numa presença, num caminho que só Ele sabe. E eu tenho um convite para fazer para você nessa noite. Eu não sei como é que você entrou aqui. Talvez você entrou sem a presença, mas a presença do Senhor está aqui nessa noite. E você tem a oportunidade de mudar toda a sua vida nessa noite. A palavra de Deus, ela diz: quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Eu creio que você veio aqui nessa noite porque Deus quer falar contigo. Ele queria dizer esse recado. Você viveu até hoje sem a minha presença, mas a partir de hoje você pode viver com a minha presença. Se tem alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra e diz: eu preciso caminhar com essa presença. Se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão assim bem alta. Eu quero orar com você nessa noite. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Pastor, eu não entreguei a minha vida para Jesus, mas eu quero a partir de hoje entregar a minha vida para Jesus e andar na sua presença. Tem alguém? Levante a sua mão bem alto. Vem aqui, eu queria orar por você. Sai do seu lugar. Aleluia, Deus tem algo poderoso para a tua vida. Aleluia, a presença dEle, a tua presença, Senhor. Oh, aleluia, existe uma presença poderosa do Senhor. Tem mais alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Eu quero orar por essa presença na tua vida. Oh, glória a Deus, tudo pode mudar na minha vida. Eu não sei a direção, eu não sei o caminho, mas Ele sabe. Aleluia. Deus sabe como você entrou aqui, Deus conhece teu coração, Deus sabe o quanto que você precisava ouvir esta palavra, Deus sabe o quanto você precisava dessa direção. Aleluia. Eu quero dizer para você que a partir de hoje você não está mais sozinho. Existe uma presença poderosa. Alguém pode pegar a criança dela? Ela vai chorar? Então deixa, tudo bem, está tranquilo. Aleluia. Eu quero dizer para vocês que foi a melhor escolha que vocês fizeram aqui nessa noite. Entregar, dizer: Senhor, eu preciso da tua presença, porque até hoje eu tentei com as minhas próprias forças, até hoje eu fui pela minha inteligência, pela minha sabedoria, e não deu certo, Senhor. Eu estou cansado, Senhor, mas eu preciso da tua presença. Aquilo que o pastor falou: prepara uma mesa para mim no deserto, na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Oh, Senhor Jesus, eu oro nessa noite. Diga, você que está aqui na frente comigo, repita comigo essa oração e eu vou orar por você depois. Diga: Senhor Jesus, eu entrego nessa noite a minha vida a Ti. Perdoa meus pecados, perdoa as minhas falhas. A partir de hoje eu quero viver o sobrenatural do Senhor na minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Esteja comigo, seja a tua presença comigo. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu oro, ó Deus, pela vida de cada irmão que entregou a sua vida para Jesus nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, escreve